que é potência ativa? É a potência média dissipada no circuito reativo. Essa potência pode ser calculada através dessa expressão. A tensão, RMS, vezes a corrente, RMS, vezes o cosseno φ. O φ é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente, que corresponde à fase da reatância. Então, nesse caso, é o cosseno de 90 graus. Quanto que dá? No indutor ideal, 0 watts, porque o cosseno de 90 é 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. É o que nós vimos graficamente, onde a parte positiva anula a negativa, de forma que a potência média, como nós vimos, é 0. Então, não há dissipação de potência no indutor. O que há é o que? É o armazenamento daquela potência. É como você recebe o seu salário no final do ano e você guarda aquele salário, você poupa ele para gastar no início do ano, onde tem IPVA, tem IPTU e uma série de impostos. Então, você tem aquele dinheiro? Você perdeu aquele dinheiro? Não. Mas naquele momento você guardou, você não gastou ele, você guardou para gastar depois. Indutores reais, eles já apresentam a indutância e a resistência elétrica, ou seja, há uma resistividade do fio condutor. Então, o meu próprio fio condutor, ele apresentará uma oposição à passagem de corrente. Então, naquele meu indutor, quando você desmonta o seu indutor, há o que nele? Um fio, e esse fio ele apresenta uma resistência à passagem de corrente. Então, nós vamos ter dois tipos de oposição. A reatância indutiva, que é o que? É a reatância causada pelo armazenamento. Deixa eu montar o meu indutor aqui. O meu armazenamento da energia na forma de campo magnético e a resistência ôhmica do próprio fio que compõe este indutor. No circuito que nós estamos vendo aqui, nós temos uma resistência em série com indutância. Quer dizer, imagine o indutor real, esse aqui que eu montei de verdade, que eu pudesse dividi-lo em duas partes. A parte da resistência e a parte da indutância ideal. Então, vamos considerar por simplicidade uma corrente com fase inicial 0. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui VR, que é a tensão do meu resistor. Note que a tensão do meu resistor ela vai ter a mesma fase da tensão do meu gerador. Por quê? A resistência ela altera a fase da corrente ou da tensão? Não, não altera. E eu vou ter aqui, junto a ela, a corrente que passa, a mesma fase, a corrente que passa pelo meu circuito. E aqui VL, o que é VL? É a tensão a queda de tensão pelo meu indutor. Quando eu somo VL com VR, o que eu tenho? Eu não tenho V? Ótimo. Então, V, na verdade, é a soma o quê? Fasorial entre VL e V. Ou seja, estará aqui, ó, pelo paralelogramo, vai ser essa diagonal que forma aqui, com uma dada frequência angular ômega. Então, ele terá uma fase θ diferente da corrente. Então, a corrente I que passa pelo meu circuito, que passa pelo indutor, ela está atrasada em 90 graus em relação à tensão VL. E quantos graus em tensão AV? Eu vou ter que saber o valor de V e de VL para saber aqui. Como tensão e corrente no resistor estão em fase, VR e I estão no mesmo eixo. E a tensão V do gerador, como foi antecipado, é a soma fasorial dos dois. Aqui nós temos um exemplo feito no Mathcad desta situação, né, onde eu tenho V, R, XL. Eles em série, aqui o diagrama fasorial e o diagrama de tensões, onde I é a corrente do meu circuito, a VR é a tensão no resistor, V é a tensão do meu gerador e VL é do indutor. Note essas defasagens, note as amplitudes. A amplitude de V tem que ser maior que a de VL e a de VR. Por quê? Porque V é a soma fasorial das duas, certo? E note os atrasos. A
corrente I ela está em fase com VR, mas defasada em relação às outras. Essa defasagem ela é feita de acordo com os valores de VR. A oposição que o indutor oferece à passagem de corrente elétrica, então ela vai depender da resistência R e de XL. Esta combinação é o que a gente chama de impedância indutiva, ou seja, é a soma de todos os fatores que atrapalham a passagem da minha corrente. E então representa, aqui equivale, né, esses três pauzinhos um em cima do outro, tem o símbolo de equivalência. Essa representação equivale a essa. R mais XL equivale a ZL. Então, nós temos aqui o diagrama fasorial. É muito importante que você grave e entenda esse diagrama fasorial. Pela primeira lei de Ohm, ZL, a impedância, é a divisão entre a tensão do gerador e a corrente que passa pelo circuito. E VL, nós vimos, ele está 90 graus em relação à corrente. Né? VR, ele vai ter um ângulo de zero. Então, a corrente I também vai ter um ângulo de zero, porque está em relação a VR, como neste exemplo. E XL, ele vai ter, então, um módulo que vai ser a divisão de VL pela corrente. E nós temos esse VL sobre I, dando o módulo de XL com um ângulo de 90 graus. Dando, então, XL, a minha impedância, indutiva, ZL é igual a JXL mais o R. XL sendo VL sobre I, o que vai representar JXL. E R é o próprio VR sobre I. Como eles estão em fase, o ângulo de R vai ser zero. Então, o R é o próprio valor da minha resistência. Lembrando que a tensão pelo meu circuito estar em série, a tensão do meu gerador é a soma fasorial de VR mais VL, e dividindo todos por I, eu posso fazer isso, então eu tenho V sobre I igual a VR sobre I mais VL sobre I. Logo, ZL, a minha impedância indutiva, vale ZL, porque V sobre I é ZL, VR sobre I é R, e VL sobre I é JXL. Então, ZL é a soma entre R mais JXL, onde R é a parte real da minha impedância indutiva, ou seja, a parte que coincide com a transformação da energia elétrica em energia térmica, e JXL, que corresponde ao armazenamento da minha energia na forma de campo magnético, de sorte que, pelo princípio da conservação, não há perda de energia, há a transformação de parte da energia elétrica em energia térmica e o armazenamento da energia elétrica em forma de campo magnético. Ou ainda, ZL igual a R mais J ômega L. O módulo de ZL é a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado. Naquele triângulo visto anteriormente, nós podemos observar que o módulo de ZL é a hipotenusa. Então, cada cateto R mais XL, então a hipotenusa vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, o módulo de ZL sendo R ao quadrado mais ômega L ao quadrado, a soma disso, pego e tiro a raiz. Então, está aqui, olhe só, a parte real eu tenho a minha resistência, a parte imaginária eu tenho o meu indutor ideal, e ZL sendo a soma fasorial do meu R e do meu indutor ideal, ou ainda a parte da energia, todas as perdas são representadas pela parte da energia que é transformada em energia térmica, o R, isso é real, é instantâneo, e a parte da energia que eu armazeno para gastar depois, quer dizer, eu vou imaginar que eu vou gastar isso, o meu XL. Então, ZL igual a R mais JXL. ZL igual a R mais J ômega L. Um módulo, como foi dito, sendo a hipotenusa, ou seja, a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. A raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado. Lembrando que esse XL é o módulo. A fase
também por uma relação do triângulo retângulo, eu consigo como sendo o arco cuja tangente dá o valor de xl sobre L, ou ainda o arco cuja tangente dá o resultado de ômega-L dividido por R. Ou, se eu quiser também, o arco cujo cosseno é R sobre ZL. Pessoal, olha o que você vê nessa imagem. Um monte de brita, não é? O que difere uma brita de um diamante? Todos não são pedras? Todos não são rochas? Enfim, todos os dois não são minérios? Mas o que difere um do outro? São características peculiares e também a sua raridade. Um diamante bruto ele tem um valor muito maior do que uma brita. Porém, se você lapidar esse diamante, ele vai ter um valor muito maior. Qual que é a diferença de você e uma outra pessoa qualquer? Todos nós somos como diamantes brutos. A nossa diferença vai ser como nós nos lapidamos. E eu peço a vocês que refaçam os exemplos dados em aula, refaçam e façam os exemplos dos livros. Sugiro que você pegue o livro do engenheiro Rômulo Albuquerque, o livro Análise de Circuitos em Corrente Alternada, no caso da edição número 2, lá em seu capítulo 4, Análise de Circuitos Indutivos, e faça os exemplos e os exercícios sugeridos para que a gente fixe esses conhecimentos passados a vocês.